Muito bom dia a todos, dando seguimento ao nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate, uma iniciativa da editora Última Ratio, visando comemorar, de certa forma, o reconhecimento formal das ciências policiais pelo MEC como um novo ramo do conhecimento. Lembrando que as nossas lives ocorrem geralmente às segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 10 horas da manhã, e hoje teremos a honra de receber a nossa querida amiga, cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Juliana Lemes da Cruz, que é doutoranda em Política Social e que nos falará sobre os desafios enfrentados pela violência doméstica em ambientes rurais. Aproveito para agradecer a participação dos nossos seguidores, Lavine, a Cléa. Lembrando ainda que após o encerramento da nossa live, a mesma será disponibilizada no canal da editora Última Ratio, no YouTube. Lembrando ainda que nós já temos lá disponíveis mais de 30 vídeos, que foram as primeiras 30 lives que fizemos no âmbito desse projeto. Temos mais umas 20 aí pela frente. Um projeto ousado, inovador, que contou e conta com a participação de diversos atores e agentes do sistema de justiça criminal. Nós tivemos aqui a oportunidade de já ouvir, ouviremos promotores, juízes, oficiais das Forças Armadas, delegados de Polícia Civil, Militar, oficiais e praças, diferentes unidades da Federação. E hoje contaremos com a ilustre presença da nossa querida colega Juliana Lemes. Eu até estou verificando aqui se ela já ingressou para fazer um chamado para que ela possa entrar online e falar dessa importante temática, que é a questão do enfrentamento à violência doméstica em ambientes rurais. A gente sabe que em tempos de pandemia, infelizmente, os números têm se elevado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e a questão do campo, da mulher do campo e dessas valorosas mulheres que estão mais distantes dos espaços urbanos, como se dá de certa forma, e quais as possibilidades de diminuir o infeliz impacto da violência doméstica nessas mulheres. A nossa querida Juliana já conseguiu entrar. Aproveito para saudar também a participação da doutora Tatiane Peixoto, da minha esposa Kilza, também que está nos acompanhando. Bom dia, Tatiane. Deixa eu verificar aqui. Agora sim, já enviei a sua querida Juliana, que vai entrar online agora conosco. Está entrando de cabeça para baixo, mas entrou. Já ela conserta o áudio, quer dizer, o vídeo. Acontece, né, Juliana? Vou consertar ele aqui agora. Vou consertar ele aqui. Ela ajeita de lá e eu ajeito de cá o vídeo. Opa! Vou consertar aqui. Muito bom dia, Juliana. Oi, bom dia. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Agora ouço bem e vejo bem. Muito bom dia. Estava falando aqui da honra que é recebermos você nesse nosso ciclo de lives. Como eu falei, um projeto da editora Última Ratio, visando valorizar a ciência policial. E tivemos a satisfação imensa, né, de receber, de conhecer, de receber notícias da sua pessoa e do importante papel e estudo que você vem desempenhando. Eu acho que travou a imagem da Juliana, não sei se ela me ouve. Infelizmente, a internet tem dessas coisas. Vamos aguardar aqui o sinal se restabelecer. Ela saiu, creio que deve entrar. Então, a Juliana ela foi recomendada pelo nosso querido amigo, deputado federal, subtenente Gonzaga, que esteve aqui para conversar conosco no nosso ciclo de palestra. E ele recomendou a querida Cabo Tatiane, que eu não a conhecia. Como eu sempre tenho falado, nós temos verdadeiros diamantes, como diz nosso querido coronel. Opa, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Estava falando aqui dos diamantes que hoje nós temos encontrado, né? Temos a felicidade de encontrar em todo o território nacional valorosos profissionais da segurança pública, que além dos seus afazeres, né, rotineiros,
no combate à violência e à criminalidade também devotam seus estudos a estudar a questão e o fenômeno e a gênese da violência e da criminalidade. E o subtenente Gonzaga trouxe o seu nome, eu não a conhecia, fui pesquisar e vi que você tem um brilhante trabalho e a gente não poderia deixar de passar desapercebido, né, e lançar luz ao seu trabalho, que é um trabalho belíssimo, né, a doutoranda em política social Juliana Lemes, cabo da Polícia Militar da Valorosa, Minas Gerais, mestra também em Saúde, Sociedade e Ambiente pela Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, graduada em Serviço Social, técnica em Segurança Pública pela Polícia Militar de Minas Gerais. Ela também compõe o grupo de extensão e pesquisa em agricultura familiar da Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, coordena um projeto belíssimo, que é o projeto Mulher Livre de Violência, que eu convido a todos a fazer uma pesquisa, né, e conhecer um pouco mais desse trabalho dela. Atuou junto à Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica no 19º Batalhão de Minas Gerais. A gente sabe que a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, assim como outras corporações, tem importantes trabalhos desenvolvidos e políticas de segurança pública voltadas à defesa e o combate à violência doméstica e familiar. E também compõe o Conselho Científico da conhecida revista Alferes, da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, Juliana, a gente não podia passar o nosso ciclo de live sem ter a oportunidade de ouvi-la falar de uma temática muito importante. A editora Última Rácio, eu como pesquisador tive a oportunidade de coordenar um trabalho e infelizmente a gente percebo que eu não a conhecia, né? Senão teria convidado para participar desse trabalho. Foi um trabalho belíssimo que nós fizemos pela editora Última Rácio. São 13 policiais militares de 3 estados distintos, oficiais e praças, todos falando sobre a questão do enfrentamento ao feminicídio e à violência doméstica, sob uma perspectiva importante, que é a perspectiva do policial, que enfrenta e combate todos os dias essa questão da violência. São mestres, doutores, especialistas que emprestaram o seu saber para tentar, de certa forma, ofertar para a sociedade caminhos para que a gente possa diminuir a questão da violência e da criminalidade. Inclusive está no site da editora, quem quiser dar uma olhada, pesquisar, fiquem à vontade. Inclusive, Juliana, esse projeto foi um projeto tão belo e a gente tem colhido frutos muito interessantes dele, todos os autores, que a gente está pensando em fazer uma segunda edição, né? Não uma reedição, mas uma segunda publicação com outros autores, e desde já eu lhe convido para você fazer parte desse projeto, tá bom? Mas nós viemos aqui para ouvi-la, tá certo? Fique à vontade, somos todos ouvidos. Forte abraço. Muito obrigada, senhor Tenente Coronel, pela oportunidade, né, de mostrar o trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui em Minas Gerais. Esse convite foi para mim uma surpresa, né, pela indicação, né, do subtenente Gonzaga, que é uma pessoa que eu conheci recentemente e já tenho o maior apreço. E tenho uma honra em falar um pouco aqui nesse canal, que é um canal tão ouvido, tão visto, né? E de tão importante para nós da classe policial, né? A gente ainda tem uma deficiência, uma lacuna muito grande nesse aspecto, né? A exploração do científico, do fazer policial, do trabalho profissional do policial voltado para um olhar, para uma perspectiva, né, científica, de pesquisa. A gente ainda tem essa lacuna. E hoje, na verdade, eu venho falar alguns pontos, né, interessantes sobre a questão do enfrentamento à violência contra as mulheres, mais voltado para o âmbito rural. No entanto, para a gente falar sobre isso, eu tenho que fazer uma contextualização mais ampla, né, mais geral, porque a violência, como o senhor mesmo disse, tem uma questão, é um fenômeno pandêmico, né? Nós estamos no meio da pandemia, mas a violência doméstica ela já acontece há muito tempo e tem se agravado agora durante a pandemia, né? E a violência contra as mulheres é um fenômeno mundial. No Brasil, tem um aspecto muito assim, preocupante para a gente, porque o nosso país é um país continental e cada região ela tem uma especificidade, uma particularidade diferente.
E quando a gente fala de mulheres rurais, né, do ambiente rural, do contexto rural, isso é mais particular ainda. Porque quando eu falo do contexto rural, eu não estou falando apenas das zonas rurais, né, das estradas vicinais, aquela casa que fica bem distante ali. A gente fala dos municípios bem pequenininhos, que eles não têm a estrutura, não têm equipamentos públicos disponíveis, né, o que deveria acontecer numa rede de enfrentamento bem estruturada. Nós temos municípios, especialmente em Minas Gerais, aqui tem 853 municípios, né, o estado. E a maioria dos estados mineiros, dos municípios mineiros, são municípios muito pequenininhos e não tem uma estrutura, e tem base rural, né? Então, assim, de onde eu falo, né, de onde eu piso, é um local, é uma região que tem essa deficiência de equipamentos públicos, né? E onde a Polícia Militar está, né? Os 853 municípios é coberto pela Polícia Militar Mineira, né? Coisa que a gente não vê de outros órgãos públicos, com exceção do campo da saúde. É uma questão, a violência contra as mulheres, né? É uma questão que está incorporada às políticas transversais, é uma política transversal, né? Enfrentamento à violência é uma política transversal, né? Bem denominada na política nacional brasileira, que foi em 2011, que ela foi a última versão. E essa política transversal, ela precisa conversar, ela precisa dialogar com vários setores, né? E um dos principais setores é a segurança pública, né? A gente tem hoje 3 portas de entrada dessas mulheres em situação de violência. Primeiro, a polícia militar, né? O órgão de segurança pública, que seria a polícia militar. A gente tem a saúde, que seriam os agentes comunitários de saúde, que tem ali em todas as unidades básicas de saúde, tem um agente que conhece a região e conhece essas mulheres. E terceiro, a assistência social, às vezes no CRAS, às vezes no CREAS. Né? Alguns municípios não tem CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, tem CRAS. Né? Então são essas 3 portas de entrada para essas mulheres. Por que a gente fala? A gente vem falar hoje de uma perspectiva, de um olhar da polícia, né? Dos policiais militares, da segurança pública. A gente está abordando essa questão da violência contra as mulheres muito recentemente. Isso é recente. Esse é de uma década para cá. De menos de uma década que a gente vem abordando essa questão da violência mais enfaticamente, né, no nosso trabalho profissional, no fazer diário, né, cotidiano. Então isso é muito novo ainda para as polícias. E por ser muito novo, né, muito novo essa incorporação, a gente tem ainda lacunas muito grandes com relação à pesquisa, né, ao científico mesmo, ao que a gente tem de incorporação de pessoas que possam falar sobre o assunto, estando dentro sendo um sujeito implicado, estando dentro da questão, estando lá dentro, por parte de policiais, a gente ainda tem uma lacuna muito grande, né? Porque a gente sabe que... E se você me permite uma fala aqui muito rápida, isso que você pontua é de fundamental importância para que os nossos ouvintes eles tenham a clara evidência de como o papel da Polícia Militar, e aqui obviamente a gente não está desmerecendo as outras instituições de segurança pública, assim como as guardas civis em alguns municípios têm em relação à questão da violência e da criminalidade. Por quê? Eu costumo sempre dizer e abordar essa questão de que, de fato, o policial militar ele é o primeiro braço do Estado a entrar em contato com os conflitos que brotam das relações sociais, de maneira cotidiana, né, 24 horas por dia, de segunda a segunda. Nenhum outro órgão do Estado, do poder público, ele está tão ao alcance, né, do cidadão do que a polícia em todos os rincões, como você falou, os pequenos rincões, né, os pequenos municípios do Estado brasileiro. E por isso que é importante o papel do policial militar em todo esse arranjo, em todo o sistema de justiça criminal, em toda política pública de segurança ou política de segurança pública que, de certa forma, vise enfrentar a questão do feminicídio e da violência doméstica. Então é importante, a gente sempre deve falar
a respeito do importante papel que a polícia desempenha e da necessidade de que ele participe efetivamente das discussões que são, de certa forma, levadas a efeito, né, pelo Poder Judiciário, Ministério Público, as defensorias, e também que a gente possa produzir conhecimento, e um conhecimento da polícia não como objeto de estudo, mas como um agente produtor de conhecimento. Então, por isso que é importante essas iniciativas, como a sua, da gente levar para os nossos policiais, levar para a sociedade, como a gente pode se aproveitar da questão do policial que está na ponta da lança. Mas continue, querido. Exatamente, é uma questão muito importante que eu assisti em outras lives que o senhor debateu muito isso, pontuou muito isso, essa questão da gente não ser apenas o objeto de estudo, né? Não ser o explorado, mas a gente explorar essa realidade que a gente está inserido. Isso é importantíssimo, a gente precisa explorar isso. E não quer dizer que o trabalho não vai sair legal porque a gente está dentro, né? Vai sair com viés porque a gente está dentro. Né? Já tem estudos, já temos hoje teorias, né, que explicam isso, a importância de estar dentro também. Né? De estar dentro, ser um sujeito implicado, né, nesse contexto e fazer também a exploração disso que a gente está vivendo, onde a gente está pisando. Então, é por isso que a gente precisa se incentivar, que é assim, excelente esse ciclo de lives, por isso também, porque instiga os outros profissionais que estão aí na ativa, que o senhor ainda não conhece, né, como o senhor falou do livro, já deu uma olhada no livro também. Achei fantástico, assim, já deu uma puxada nos currículos das pessoas que estão lá também, excelentes. E o senhor não me conhecia, assim como o senhor e eu não conheço vários que estão por aí, Brasil afora, trabalhando, estudando, pesquisando, e a gente ainda não teve o acesso, não conseguiu assim, articular essa rede. Né? E com essas iniciativas do ciclo de lives, de a gente conhecer, né, o canal, e saber que existe essa possibilidade, isso é muito bacana, porque isso aproxima a gente, né? Isso aproxima muito assim, o nosso pensamento, as nossas ideias sobre essa qualificação do trabalho profissional voltado para várias áreas. Eu estou aqui hoje falando de violência contra as mulheres, né? Que é um tema que eu me dedico há alguns anos. Eu venho trabalhando no doutorado, estou entrando no 3º ano do doutorado, já vou fazer a pesquisa de campo, vou trabalhar com os processos criminais, a ideia é essa, trabalhar com os processos criminais da comarca, né, que eu atuo, das comarcas, né, na verdade, do Vale aqui do Mucuri, que é a região de Teoflotone, Carlos Chagas, Nanuque, né, são cidades menores, com um total de até, chega a 1 milhão de habitantes. E a gente vai trabalhar nessa perspectiva e é uma região eminentemente rural, né? Tem, assim, vasta... eu vi uma das lives que o senhor apresentou, se eu não estou enganada, era com o subtenente Gonzaga, ele falando sobre os TCO, né? O TCO, o quanto é longe para a gente aqui. Aqui na cidade de Teoflotone, por exemplo, para eu chegar na zona rural, para eu chegar na comunidade, de uma das comunidades aqui, eu tenho que percorrer 90 quilômetros de estrada de chão. Pensa bem. Não, inclusive, o deputado ele está aqui online, está nos acompanhando. A gente manda um grande abraço ao deputado federal, subtenente Gonzaga, que é integrante também da Polícia Militar de Minas Gerais, representando essa categoria de valorosos profissionais, né? Na verdade, não só de Minas, né? Mas no Brasil inteiro tem um trabalho muito... um trabalho belíssimo em prol do ciclo completo, do TCO. E você tocou nesse assunto, a gente já até abordou aqui a questão também da possibilidade do emprego, lógico, com muito cuidado, com muita cautela, até da mediação, porque como as delegacias são distantes e o policial militar ele se depara com essas realidades, obviamente quando há crime e na questão do crime ele tem que adotar todas as providências e medidas legais. Mas a polícia militar ela também pode desenvolver um trabalho de mediação policial visando a revitimização, visando que novos fatos aconteçam, né? E a gente falou até sobre essa questão com o subtenente Gonzaga, que é um árduo defensor, está aí na frente da frente parlamentar a respeito do ciclo completo do TCO. Inclusive, a gente vai fazer uma publicação sobre essa questão. Mas continue, amiga. Exatamente. O que o senhor estava falando, que a abrangência também, né, da atuação do deputado, ele não me conheceu por meio de alguém de Minas. Ele me conheceu por meio de um militar do Paraná. Então, assim, do Paraná não, de Santa Catarina. Então, assim, realmente...
essa que eu estava falando sobre o território, né, é muito extenso, Sim. as cidades são muito grandes, né, as cidades grandes, assim, território, e a gente precisa percorrer muito, a distância é muito longa, em Minas Gerais especialmente. E aí a gente precisa também fazer uma mediação, né? O trabalho de mediação do policial nessas localidades, especialmente onde não se tem equipamentos públicos para encaminhar essas mulheres, é fundamental. O policial ele faz um trabalho, sim, de mediação, um trabalho de mediador diariamente, cotidianamente. E isso é extremamente importante. E é importante também que nós saibamos onde que a gente está pisando e essa modalidade de violência, essa modalidade de crime, né, que é diferente das outras. É muito diferente. Tem uma questão assim, que eu visualizo como chave, uma das questões chave assim, para entender que esse tipo de crime é diferente. Né? O crime associado à violência contra a mulher doméstica, né, é diferente. Por quê? Porque quando você vê o aumento do crime de roubo, o aumento dos roubos numa região, né, o comandante da região já fica maluco. Não, o que está acontecendo? A gente tem que fazer alguma coisa, tem que capturar essa quadrilha aí, tem que identificar o bandido. Né? Quando há um aumento de violência doméstica em certa região, não significa necessariamente que essa modalidade criminosa está aumentando estrondosamente. Pode significar que essa mulher está tendo coragem de denunciar o que ela está vivendo. Então, assim, é diferente. É diferente. Assim, não há por que fazer ter um alerta assim, de não, vamos capturar, vamos saber o que está acontecendo para diminuir. Porque a diminuição pode ser que seja pior, seja ruim. A diminuição nem sempre, a diminuição da estatística, né, do que virou crime, nem sempre é bacana nesse tipo de crime. Por quê? Porque a gente abordar essa questão dessa maneira pode implicar na gente fazer com que essas mulheres continuem silenciadas. E se elas silenciam, é perfeito, Juliana. Né? Isso que você falou é interessante. A gente não pode basear. É lógico que a ciência precisa direcionar as políticas no sentido da estatística da análise criminal, né? Das zonas quentes, né? Dos hotpoints. Mas é importante também a gente ter um conhecimento aprofundado e as ciências sociais, né? As análises qualitativas também nos mostram indicadores muito interessantes. E na questão do feminicídio, na questão da violência doméstica, é importante, inclusive uma colega minha, que é doutora em Direito pela Universidade de Brasília, um dia a gente estava conversando de forma assim, tudo conversando na rua, e ela me falou uma coisa muito interessante, de fato, e me promoveu muita reflexão. Ela falou assim, ela fez uma correlação entre o aumento do número de denúncias e de casos de violência doméstica que chegam às autoridades ao próprio empoderamento feminino, ou seja, o fato da mulher ela ter uma capacidade maior de entrar em zona de conflito, de atrito com o cônjuge, se de certa forma, como é que eu posso, se opondo a determinadas orientações ou direcionamentos que ela que em tempos, né, em décadas atrás era muito comum, hoje a mulher, ela de certa forma, ela se opõe. E essa oposição ao outro, obviamente, gera conflito e gera atrito, causando casos de violência, né? Obviamente, numa relação bem superficial de análise que ela fez naquele momento, mas me chamou muita atenção. Então, isso que você falou é interessante. Não adianta a gente implementar políticas tentando diminuir só os números, porque a diminuição pode refletir justamente o contrário. Entendeu? Então, essas questões, e quando você fala da questão da mulher do campo, dos espaços rurais, de fato, é algo muito mais complexo ainda, porque essa mulher está afastada daqueles espaços em que ela pode procurar uma atenção maior por quilômetros, centenas de quilômetros, né? Então, o poder público ele precisa fazer chegar essa mulher, infelizmente, pelos problemas estruturais que nós temos e econômicos no Brasil, de fato, a polícia militar, em face à sua capilaridade, é o melhor ator para atuar nessas questões, né?
Exatamente. E o senhor abordou uma questão interessante aí que eu lembrei de uma outra questão. Quando a gente fala sobre esse empoderamento feminino, né, que é uma palavra assim que às vezes as pessoas não entendem muito bem, Exato. né, não é contrapor, não é colocar a mulher num lugar que seja superior ao homem, não é nada disso, né? O empoderamento feminino nada mais é do que a mulher ela ter noção de quem ela ter ali sua identidade reconhecida, ela reconhecer sua própria identidade, ela saber quais são os direitos delas e onde buscar, né? É isso também se relaciona ao empoderamento. E uma perspectiva que a gente precisa abordar também é a perspectiva de gênero. O que é isso? O que é a perspectiva de gênero? Eu estava pesquisando sobre algumas questões relacionadas a crimes, e essa perspectiva de gênero seria nada mais do que o reconhecimento de que os papéis socialmente construídos de homens e de mulheres, de masculino e feminino, ele provoca uma tensão nessa relação entre homens e mulheres, que faz com que esses crimes, né, a raiz desses crimes seja justamente esses papéis atribuídos a homens e a mulheres. E quando a gente fala de empoderamento, a gente fala de mulheres que saiu daquele cenário doméstico, né? Porque as mulheres, historicamente, são criadas para trabalhar, para serem vistas, né, simbolicamente como um sujeito do doméstico, do privado, do âmbito privado. E o homem do sujeito do âmbito público. Não é à toa que a gente é a maioria da população brasileira, as mulheres são a maioria da população brasileira, e não se vê tantas mulheres em postos de poder, né? Ou tanto no legislativo quanto no executivo, né? Na Câmara de Vereadores, como os deputados. Então, as mulheres, a deputada Júlia Lucy, ela chegou a falar isso, né? Sim, Da sim. representatividade das mulheres em certos espaços. E realmente é por aí. Né? A mulher ela não está tão bem representada nos espaços quanto é representada na população em geral. Então, a maioria dos nossos municípios, aqui na região, por exemplo, né? Eu acabei de falar que um dado, fui corrigida, que aqui na região a gente tinha perto de 1 milhão de pessoas, mas 1 milhão de pessoas atendidas pela rede de saúde, que o polo é aqui, que o polo é Teoflotone. Ok. Mas o Vale do Mucuri, na verdade, tem quase 500 mil de pessoas, né? 500 mil de pessoas por aqui. Mas, por causa da pandemia, a gente vem estudando sobre essa questão das unidades de saúde. Então, a unidade de saúde nossa aqui abrange quase 1 milhão de pessoas, né, que são atendidas por essa questão do Covid. Então, assim, essa representatividade das mulheres, ela não tá tão bem bem construída, né? Não está equiparada ao que é a nossa população feminina, né? E a questão do empoderamento é justamente a mulher sair dessa postura, do que foi socialmente construído e aceitável para ela, que é a questão doméstica, né? Até as profissões relacionadas aos cuidados, né? O serviço social, que eu me formei, é relacionado ao cuidado. A enfermagem relacionada ao cuidado, a pedagogia relacionada ao cuidado. Então, e são profissões que majoritariamente têm profissionais do sexo feminino e não do masculino, né? Engenharias do sexo masculino, né? O direito por muito tempo, sexo masculino. Então, assim, até nas profissões tinha essa diferença. Hoje, 63% dos profissionais da saúde que trabalham com a saúde no Brasil são do sexo feminino. No mundo, são 70% que trabalham com a questão da saúde, no enfrentamento da Covid agora, né? Então, essa questão do empoderamento tem muito a ver com essa mulher sair do âmbito doméstico para ir para o mercado de trabalho. A polícia, na polícia, né, vários estados têm cotas para entrar, né? As mulheres, em Minas Gerais, são 10%. Em outros estados, tem uma percentagem diferente. Então, assim, a gente está ocupando espaços, está saindo desse âmbito que é associado ao feminino, às mulheres, e está indo para espaços que eram majoritariamente dominados por homens. Não necessariamente a gente quer ocupar o lugar dos homens, né? Não, A ideia não é exato. ocupar. Exato, e obviamente isso gera atrito, né? E Muito gera atrito. confrontos, inclusive dentro de casa, Sim, né? Então, exatamente. assim, e Juliana, é interessante essa sua fala, e eu percebo isso, sempre comento, né? Eu faço parte de vários organismos no terceiro setor, e quando a gente tem reuniões, ou temos algumas ações, projetos ou programas desenvolvidos, voltados, por exemplo, à área de mediação de conflitos, que é um campo que eu gosto de estudar, ou mesmo nas comissões da Ordem dos Advogados, que eu também faço parte da Comissão de Métodos Colaborativos,
Então é muito comum nas reuniões, geralmente é eu e mais outro homem, o restante são todas mulheres. Então, como é interessante a gente observar que hoje nos espaços de debate, o terceiro setor ele está sendo povoado por vocês mulheres, né? E hoje nós Uhum. somos minoria, né? Então isso é as universidades, os espaços de debate. E obviamente essa conquista de espaço, não há conquista de espaço que não tenha conflito, né? E dentro do lar, obviamente, isso tem gerado, até porque se a gente for observar, né, Juliana, nós não, eu não vou incluir você, porque você é muito mais nova do que eu, mas de certa forma nós fomos criados um sistema familiar, e se a gente for observar como a sociedade evoluiu em 5 anos, né, até 5 anos atrás a gente não teria, se tivesse uma pandemia, todos nós estaríamos trancados em casa e não estaríamos desenvolvendo um trabalho como esse. Então, a sociedade, ela evolui muito. Então, por exemplo, no meu caso, há 30 anos atrás, 40, como se dava o sistema familiar em que eu fui criado. E, obviamente, eu vivo em uma outra sociedade diferente, em que a relação entre homem e mulher é muito distinta. E a minha filha, que tem 9 anos, ela vai vivenciar uma outra realidade distinta, né, da minha. Obviamente, esse conflito geracional interfere em como eu fui criado e vi a minha mãe e o pai, e como eu vejo a minha esposa, como a minha filha, vejo a minha filha, né? Então, e hoje, esses conflitos, essas tensões, que a gente também não pode demonizar o homem, né? E quando a gente percebe, e você falou muito bem, a questão da violência doméstica, ela é um crime, e o feminicídio também, mas é um crime muito complexo, até pelo ator. Uhum. Né? A gente Uhum. tem os atores, né, os autores de violência doméstica, a gente tem pertencente a todas as classes sociais, né? Do rico, pobre, não tem essa distinção. Nós temos analfabetos, mas temos doutores praticando esses crimes. Uhum. Então, e temos que ter um olhar, como a gente sempre tem falado, um olhar atento à vítima, mas também ao autor, para que ele não volte a delinquir. Então, essa questão Exatamente. é muito complexa, como você falou, e a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai falar dela, para não falar, e a gente sabe que dentro desse discurso e debate sobre a questão do feminicídio e violência doméstica, tem um viés ideológico complexo aí, complicado também. Quando a gente observa os pesquisadores, a formação dos pesquisadores e a fala dos pesquisadores, de onde se fala esses pesquisadores, a gente vê muita crítica em relação ao poder público, em relação a esses agentes partícipes da segurança pública, Uhum. demonizando eles no sentido de não dar uma pronta resposta, né? E o seu exemplo, o Exatamente. exemplo desses autores do livro que nós fizemos aqui, é uma resposta de que o poder público, os agentes de segurança pública, de certa forma, têm procurado alterar esse estado de coisas. Inclusive, o Moisés aqui, meu tio, que é GCM lá em São Paulo, Guarda Civil Metropolitana, ele está falando das casas de mediações, que inclusive eu cito e menciono na minha tese de doutorado. As guardas civis metropolitanas, os seus postos de policiamento foram transformados também em casas de mediação, em que se recebe Uhum. a sociedade para tentar mitigar e diminuir e, de certa forma, gerir esses conflitos, né? Então, Uhum. é importante que a gente leve à sociedade essa questão e essa iniciativa que nós, policiais militares, né, temos em relação a isso. Você falou assim da questão dos homens, né? E realmente, algumas cidades aqui de Minas Gerais já tem um trabalho relacionado aos homens, né? Porque a gente sabe que se João hoje ele feriu Maria, ele violentou Maria, a gente conseguiu tirar Maria ali do ciclo de violência, amanhã João, se ele não refletir sobre aquilo, se ele não desconstruir aquilo que ele tem na cabeça como certo, verdadeiro, o que João vai fazer? Vai fazer a mesma coisa com Rita. E aí Rita vai ser uma Exato. nova vítima, né? Então, assim, o Aqui trabalho no com DF a homens gente também também tem um projeto já assim, tem, né? São grupos reflexivos que Secretaria de Segurança Pública. é um trabalho de desconstrução de entendimentos de que eles podem fazer o que quiser com elas. Até
pouco tempo, até poucas décadas, né, a mulher ela era tutelada pelo marido, né? O senhor deve ter estudado sobre isso para a construção dessa coletânea. A mulher, os filhos eram tutelados pelo marido e a mulher era como se fosse uma propriedade. Tem homens que acreditam até hoje que eles podem matar com aquele argumento da legítima defesa da honra, né? Que na década de 70 isso estourou, né? E isso já partindo para a questão do feminicídio. Mas a gente sabe que os homens também são pessoas que estão inseridas aí nessa sociedade. A base da sociedade tem às vezes, o pensamento de que em briga de marido e mulher não se pode meter a colher. Ainda tem-se isso. Em lugares mais assim rurais, mais afastados dos grandes centros, como é onde eu tô, também tem esse pensamento, né, que o Estado não pode interferir. No entanto, o Estado já está interferindo há uma década, pelo menos, nessas questões e precisa continuar interferindo porque a gente vê esse aumento aí, essa mudança de comportamento das mulheres, essa nova mulher que vem sendo construída há algumas décadas para cá, e essa violência tem aumentado, né? Isso está em crescente, numa crescente no país. E isso precisa ser dado visibilidade. E quais são os sujeitos, né, que a polícia tem uma capilaridade enorme, quais são os sujeitos que são privilegiados nesse contexto? São os policiais, né? Querendo ou não, são os policiais que são os sujeitos privilegiados nesse contexto. Só que a gente é muito estudado, né? Voltando àquele argumento. Nós somos muito estudados, a estrutura policial é muito estudada, mas a gente não consegue ter voz nesses estudos, né? E a gente precisa ter voz e o nosso olhar precisa, sim, ser explorado, né? Mas quem vai explorar esse nosso olhar, né, a partir de onde que a gente está pisando? Somos nós. Então, nós temos, sim, uma capacidade enorme, temos um campo enorme de trabalho, de pesquisa, né, para ser explorado no Brasil inteiro, né? Tem muitos policiais que ainda não são vistos nesse sentido, mas que têm uma capacidade enorme de trabalhar essas questões relacionadas à polícia e de qualificar o trabalho profissional para o atendimento a essa questão da violência contra as mulheres, apesar de muitos de nós, né, de nós trabalhadores da área de segurança pública, entender que isso não é um trabalho de polícia. Não é um serviço de polícia, um serviço de mediação. Muitos ainda entendem que esse serviço não é serviço de polícia, que o serviço de polícia é eminentemente repressivo, né? Que é de correção, de repressão. E a gente sabe que as políticas públicas hoje é uma política de Estado, não é uma política de governo, né? Nós somos incorporados à política de Estado, nós somos o Estado, nós não dependemos do governo, né, para atuar. E a política de Estado está voltada justamente para o trabalho transversal desse tema. O trabalho transversal desse tema exige que nós, profissionais da segurança pública, tenhamos percepção de que nós somos fundamentais para ajudar, para coibir esse tipo de violência, que tem causado nas chamadas de 190, nos finais de semana, são os mais chamados, são crimes relacionados à violência doméstica, contra a mulher, às vezes contra a criança, contra o idoso. Então, assim, é uma questão que exige de nós, profissionais da segurança, de policiais, especialmente militares, que são os primeiros a serem chamados, exige da gente uma habilidade muito grande. E é uma Agora, habilidade Juliana, que está... Vou falar. Por exemplo, você mencionou aí, no contexto, se a gente pode, de certa forma, ou talvez você possa trazer alguns números ou falar assim, de forma mais ampla, com relação não vou dizer quantidade, né, mas talvez nem intensidade, mas com relação a alguns aspectos que poderiam, em tese, diferenciar a questão da violência doméstica nos espaços urbanos e no homem do campo. É lógico que eu acho que está muito mais arraigado por conta de uma série de fatores identitários, a questão da construção desse estereótipo masculino do homem em relação à mulher, no homem do campo do que nos espaços urbanos, obviamente. E com certeza, talvez isso venha se refletir na violência experimentada pela mulher, né? Então, e por isso que eu acho interessante o seu campo de abordagem, a escolha do seu tema, primeiro porque foi o primeiro estudo assim, que eu tive acesso, né? Esse olhar mais aprofundado da mulher do campo.
E aí a gente conversando aqui, a gente começa a ter alguns pensamentos, algumas reflexões a respeito de como essa mulher ela está muito mais, de certa forma, não só pela questão do distanciamento das autoridades, mas também até por um maior machismo, né? Não digo, na verdade, por uma relação com um homem mais, como é que eu posso dizer? Tóxica. Que ele, não digo tóxica, mas eu falo em relação ao pensamento do homem, né? A forma com que o homem vê a mulher. Mas em ambientes rurais, mais tradicionais. Mais forte, na verdade. Assim, esse machismo, né? Machismo parece que é só homem que faz, mas não é, né? Essa questão do machismo aí parece que vem do macho, mas na verdade vem de uma dominação que as próprias mulheres também fazem, né? As próprias mulheres reproduzem esse tipo de comportamento, que seria uma dominação, uma relação de força mesmo, né? E a gente, no campo, né? Já partindo para o trabalho que a gente desenvolve aqui na região, no campo, as mulheres do campo, os homens do campo, geralmente, por estarem também longe de todas essas mudanças na sociedade, que o urbano tem uma mudança muito mais dinâmica, né, do que o espaço rural, por conta também das diferentes localidades e às vezes do acesso. Tem localidades aqui na região que a gente não tem nem telefonia móvel, pra você ter uma ideia, não existe, não tem ainda telefonia móvel, às vezes tem uma internet, a rádio, às vezes tem um outro tipo de comunicação, mas as pessoas ainda estão sem comunicação. E no campo, especificamente, as mulheres elas não têm como chamar, né, por apoio, gritar. Se elas gritarem, elas estão a 4 quilômetros da casa mais próxima. Então, como gritar? Né? Como pedir ajuda? Como pedir uma guarnição policial para chegar até aquele local se amanhã aquela pessoa vai voltar e vai fazer o mal de novo? Né? A gente teve ocorrência há alguns anos atrás aqui, que eu tive condição de acompanhar, de um senhor, né, de mais idade, que matou sua esposa a facadas porque suspeitou dela estar traindo ele, né? Suspeitou. E esperou, sentou do lado do cadáver e esperou a polícia chegar, porque ele tinha certeza que ele estava fazendo estava certo. E ele tinha certeza mesmo, sabe? E assim, tipo, onde vive essa pessoa? Quem é essa pessoa, né? Que pessoa é essa que ainda acredita, né? Isso foi há 3, 4 anos atrás. Que ainda acredita que o que ele fez estava correto, né? O que faz ele acreditar que o que ele faz está correto? Então, no meio rural é muito mais complicado essa ideia, né? Não é um simples machismo. É uma questão de dominação e de certeza que a propriedade daquele homem sobre aquela mulher. Né? A gente precisa ter essa compreensão, que tem essas relações, né? E no meio rural é mais pesado ainda. A gente trabalha com um grupo de 45 mulheres da região aqui, né, na zona rural. E a gente tem depoimentos assim muito singulares sobre o que é essa vivência no campo. O que é essa vivência de desqualificação, né? De desqualificação da mulher do campo, de desqualificação do trabalho dessas mulheres em casa, né? Que o trabalho dentro de casa não é um trabalho reconhecido, não é um trabalho remunerado, é um trabalho como se fosse uma obrigação feminina, né? Há vários estudos, a minha orientadora mesmo, doutorado, ela estuda sobre isso, sobre esse trabalho não remunerado, que é o trabalho doméstico não remunerado e o trabalho dos cuidados, né? De cuidar de uma criança, de cuidar de um idoso, né? Até no meio urbano, entre um homem e uma mulher que estão empregados no setor privado, quem é que sai do trabalho, que sai da sua ocupação, que interrompe sua carreira para cuidar de uma pessoa idosa, para cuidar de um parente adoecido? É a mulher que sai. É a mulher que sai do seu emprego, que interrompe a sua carreira e vai cuidar. Por quê? Historicamente, isso é construído de que a mulher é responsável pelo cuidado e os homens responsáveis pela questão pública. E isso não é só de mulher que não tem, que é de baixa renda, não. Mulheres de classe média e classe alta também têm essa responsabilidade. Se elas não fazem, elas delegam isso para alguém e ela é responsável pelo gerenciamento. Ela que gerencia, né, o espaço doméstico. E o homem gerencia o espaço público. E às vezes as mulheres gerenciam o seu espaço público, como às vezes são empresárias, né? São comerciantes, empresários, têm uma carreira aí fora
né, como profissional liberal, e dentro de casa ela também é responsável por olhar a casa, por cuidar e pelo doméstico. Esse tipo de atribuição e de papel que socialmente a sociedade cobra, né, das mulheres, isso quando é rompido, né, volta naquela questão da análise da sua da sua conhecida, que falou que é uma questão de empoderamento. Quando Aumenta a as mulher zonas ela de começa a tensão, romper né? isso, atenção, há essa tensão. E em qualquer aspecto, em qualquer classe social, seja urbana, seja rural, né? A mulher sendo pobre, a mulher sendo classe média ou classe média alta, né? Tem essa tensão, mas só que quem é que chama pela polícia? Quem é que oficializa isso? Quem é que torna isso uma estatística, um número? É a mulher mais pobre, mais empobrecida, é que faz com que os números apareçam. Porque a de classe média e de classe alta tem outras questões ali que faz com que elas não façam a denúncia. Não denunciem e não noticiem para o órgão de segurança pública. Então, realmente é uma questão muito delicada, é uma questão muito nova para a segurança pública, para a polícia. É uma questão muito nova que tem que ser muito explorada, né, por uma perspectiva diferente. Né? As verdades, não tem verdade absoluta, não existe verdade absoluta, né? A ciência, ela tem, nesse campo social, né, sociológico, antropológico, a gente não pode levantar bandeira por verdades absolutas, porque Perfeito. é tudo muito relativo, não tem como a gente falar, não, isso aqui está certo porque fulano falou assim, não. Outro fulano que é de outra perspectiva pode falar de forma diferente e não significa que um está errado e o outro está certo. Exato. Né? Ainda mais um problema complexo Então, como esse, né, Juliana? exatamente. E Juliana, Complexo. você já Sim. conseguiu definir dentro, você mencionou que está indo para o terceiro ano do seu doutorado, você já consegue apontar se as políticas de segurança pública, elas têm essa percepção dessa diferença entre a vítima de violência doméstica da mulher do campo e das que vivem em espaços urbanos, e você acha que, de certa forma, o poder público ele tem consciência dessa diferença e, obviamente, direciona para essas mulheres uma atenção especial ou não? A segurança pública, na verdade, o que eu tenho visto, as políticas, na verdade, a segurança pública está muito incorporada à questão das redes, né, da rede de enfrentamento. A rede de enfrentamento, o que é? São duas redes, né, que a gente pode denominar. A rede de enfrentamento e a rede de atendimento. A polícia militar, os serviços públicos estão na rede de atendimento. E como funciona em rede, algumas perspectivas são capturadas de organizações e de setores que estão mais experimentados na área, né? Que é o setor de segurança. Exemplo de Minas Teve um Gerais. Então, probleminha aqui na pausa da internet, eu e acho que pausou. falhou. Pronto, agora Então, voltamos. que eu estava falando sobre a segurança pública está incorporada aí nas políticas, né, nas políticas mais experimentadas, que é da saúde, da assistência social, e a segurança está chegando aos poucos nessa perspectiva, numa dimensão de rede, né? Há essa conversa, esse diálogo entre várias instituições, porque a gente não vai inventar roda, né? Se a coisa já existe, Exato. já sabemos Tá como dando que funciona certo? e o que não funciona, as polícias, a segurança pública, ela não pode inventar uma roda, né? Como a gente está fazendo esse trabalho, o que tem surgido? As rondas Maria da Penha, as patrulhas de prevenção à violência doméstica, por exemplo, aqui em Minas Gerais, que é esse nome, né? Essas políticas têm sido incorporadas por conta de um trabalho articulado com outros setores da sociedade, saúde, a educação, assistência social, justiça, e essa incorporação tem sido benéfica para a questão da segurança pública, mas ainda falta muito caminho, muita coisa para ser descoberta, ser construída, porque essa rede de atendimento, que eu estava falando da rede de atendimento e de enfrentamento incorpora ONGs, incorpora igrejas, incorpora outros setores que não são relacionados ao âmbito público. A rede de atendimento é o âmbito público. Polícias, o setor de educação, de saúde, tudo que relaciona-se ao público é a rede de atendimento. E essa rede de atendimento, ela nos grandes centros, ela existe uma rede,
né? Articulada ou não. Existem equipamentos públicos disponíveis, casa de acolhimento à mulher. Quando o policial, por exemplo, ele está aqui, exemplo, a gente está fazendo uma abordagem, a gente precisa atender uma ocorrência meia-noite, 1h da manhã. Se a gente atende aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, a gente não tem para onde encaminhar essa mulher se ela estiver correndo risco de vida. A gente não tem ainda como encaminhar essa mulher. Por quê? A gente depende de um outro ator da rede. A segurança pública depende de outros atores da rede para fazer com que o nosso trabalho dê certo. Né? Qual que é esse ator da rede que é responsável pela implementação da casa de acolhimento, da casa de passagem dessa mulher? Né? É o setor público, é o âmbito municipal, é o âmbito estadual. Então, a gente depende muito dessa rede, então não tem como a gente formular uma política pública isolada, não tem como fazer isso. Né? Ela precisa estar incorporada a um outro setor. Por quê? Está previsto para amparo às mulheres. Casa de acolhimento, casa de passagem, centro de referência para essa mulher saber quais são os direitos dela e onde buscar. Não é só a polícia. Às vezes a mulher ela não quer ir na polícia. Ela quer outro setor. Ela quer conversar sobre aquele problema dela com outro setor. E às vezes ela não tem isso. Inclusive, Juliana, a Tatiane Sim. Peixoto, a gente já está encerrando aqui o nosso tempo. Tatiane fez uma indagação justamente nisso que você falou agora, né? Se a polícia foi acionada por testemunhas e a vítima recusa fazer a denúncia, qual o procedimento adotado pela polícia nesse caso, né? De fato, se foi acionado ou se presenciou, mesmo que a vítima não queira prestar denúncia, se ficar comprovado ali pelas circunstâncias, né, que houve um crime de violência doméstica, independente do querer da vítima, as partes serão encaminhadas para a delegacia, né? Obviamente, o policial ele vai analisar a questão e verificar se há crime, não há outro caminho que não seja obedecer à Lei Maria da Penha. Em outras situações em que não esteja configurado o crime, né, aí sim o policial pode adotar uma postura de mediação. Exatamente. Isso a polícia militar vai precisar apresentar essa pessoa, né, essas pessoas para o delegado de polícia. E lá na frente, lá na delegacia de polícia civil, essa mulher ela vai ou não dar prosseguimento, né, na sua denúncia, vai confirmar ou não. Né? Infelizmente, algumas mulheres elas deixam de denunciar, deixam de prestar essa denúncia, né? E acaba com que isso seja isso aconteça de novo, né? Esse crime aconteça de novo. E a Juliana, Tatiana, a gente está caminhando pelos apontamentos. Isso. A gente está caminhando para o minuto final e eu não poderia deixar, antes de terminar essa live, de agradecer a participação dos nossos queridos seguidores, né, as perguntas, os questionamentos. Infelizmente o tempo é reduzido, com 1 hora o próprio Instagram corta, né, a transmissão. Então gostaria novamente de agradecer imensamente a nossa querida amiga Cabo Juliana, né, que é da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Agradecer aqui o nosso público especial, incluindo aí o nosso querido coronel, ou deputado subtenente Gonzaga, né, deputado federal por Minas Gerais. Lembrando para os nossos seguidores que a gente vai ter na próxima semana 3 lives, no dia 28, 30 e 2 de outubro, né, 28 e 30 de setembro. 28 a gente tem o Major Dansma, da Polícia Militar do Estado do Distrito Federal, que é mestre pela Universidade de Coimbra, nossa querida Coimbra, e ele vai falar da sua dissertação de mestrado, que acabou virando um livro, que é o Direito de Legítima Defesa na Atividade Policial e Recurso à Arma de Fogo. No dia 30 de setembro teremos aqui a presença do promotor militar aqui do DF, do TJDF, do Ministério Público do Distrito Federal, Flávio Milhomem, que falará sobre o acordo de não persecução penal na Justiça Militar. E no dia 2 de outubro, às 10 horas, teremos aqui a presença do nosso querido Coronel Nelson, que falará sobre a formação policial adequada à sociedade do século XXI. Então, Juliana, seu minuto final, novamente, muito obrigado. E beleza. A palavra é sua, com chave de ouro nessa sexta-feira. Bom final de semana a todos. Eu agradeço demais. Agradeço demais pela oportunidade. Não citei, né? Mas eu gostaria de agradecer também essa visibilidade que foi dada, principalmente porque a gente venceu o selo de práticas inovadoras do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como uma iniciativa inovadora da Polícia Militar de Minas. Parabéns! E foi interessante demais. Eu esqueci de falar sobre isso, mas foi importantíssimo isso para a gente, essa visibilidade. Muito agradecida pela oportunidade e pelos Eu acho que a nossa querida amiga Juliana teve... voltou, Juliana.
Oh, fechou? Eu quero Voltou, agradecer não, muito voltou. as pessoas. O Eu quero sinal estava ruim, mas agradecer. voltou. Eu quero agradecer a todas as pessoas, falei do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que nos deu uma visibilidade muito ampla, né, na questão, a visibilidade à Polícia Militar pelo trabalho desenvolvido com as mulheres rurais aqui, uma das 3 iniciativas premiadas, né, no âmbito das polícias do Brasil, e agradeço a oportunidade e agradeço também as pessoas que assistiram até aqui e que vão assistir daqui a pouco também, que não puderam ver agora nesse momento. Então, até breve, muito obrigada. Obrigado, Juliana. Bom final de semana. Para todo mundo.